Olá para você que está ligado no portal da cidade de Ipatinga. Estamos iniciando mais uma entrevista especial aqui nos nossos estúdios. Hoje recebendo o vereador de Ipatinga, Matheus Braga, ele que é autor de um projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito Gustavo Nunes, que proíbe o uso de drogas ilícitas em locais públicos e prevê multa ao usuário. Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao portal da cidade. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, por estar podendo levar informação para Ipatinga, para a nossa comunidade, para entender qual é o objetivo, o que a gente está propondo, como vai ser feito. Eu acho que é muito importante que a população entenda como que os mecanismos e os órgãos públicos vão poder levar agora mais uma política pública para a cidade. Obrigado. Então vamos começar falando do projeto. Esse projeto que causou muita repercussão na cidade, né, trouxe muito debate sobre ele. Ele foi sancionado, agora é lei, a Lei 5.058 de 2025. Como vai ser essa fiscalização? É o maior questionamento das pessoas. Como você vai limar mesmo esse uso de drogas? A gente sabe que em vários locais da cidade os usuários fazem ali, o uso das drogas e tal. Como vai ser a fiscalização? Então, primeiro vou pegar só uma parte histórica para a gente contextualizar. Desde quando eu me coloquei a ser um candidato, a ser um agente político da cidade, eu trouxe essa pauta que envolve segurança pública e saúde pública para ser discutido. Eu acredito que hoje em Ipatinga nós passamos por um problema sério em relação à saúde pública no quesito uso de drogas em espaços públicos e também os dependentes químicos em situação de rua. Então, desde a campanha, desde antes de ser candidato, eu já abordo isso. E eu fiz um compromisso político que eu iria levar adiante essas matérias e sim enfrentar, ainda que tivesse o desgaste, os desentendimentos aí, mas eu iria levar essa matéria à frente. Quando a gente propõe o projeto de lei que cria as sanções administrativas para quem for pego usando drogas ilícitas em espaços públicos, o objetivo é de fato inibir. Por exemplo, o Parque Ipanema, que é um cartão postal da nossa cidade. Quem caminha lá, quem frequenta lá, sabe que diariamente a gente acaba encontrando uma outra pessoa fumando um cigarro de maconha e aquele cheiro desagradável com uma criança. Então, o objetivo da lei é proteger de fato a família, para que os espaços públicos sejam ocupados por crianças, por famílias, e que isso não aconteça, porque, na minha visão, quem quer fazer o uso de droga, por mais que eu entenda que não deva ser, e a gente luta para que não tenha o acesso mesmo, porque eu entendo que não tem nada de bom para a pessoa, quem quer fazer o uso, que faça na casa dele, mas não em espaço público, na frente de criança e adolescente, para contaminar as crianças, para achar que isso é uma questão normal. Então, quando a gente propõe isso, é para, de fato, endurecer e criar um ambiente em que valorize a família, que valorize as crianças e o adolescente e que puna, sim, e responsabilize quem não tem esse compromisso social. Você me fez a pergunta em relação à fiscalização. Na própria lei, a gente estabelece no artigo 6º ou 7º, salvo engano, que caberá ao Executivo, dentro do prazo de 90 dias, criar um decreto regulamentando o procedimento para ser feito isso. É claro que deve respeitar o devido processo legal, o amplo contraditório, de quem for autuado nisso. Mas a expectativa, e pelo que eu tenho conversado, inclusive o Executivo me chamou para conversar, para explicar como em outras cidades já acontece isso, expliquei, e o objetivo é que a Guarda Civil Municipal de Ipatinga, ela seja responsável, em determinado momento ela apreende o usuário que está lá usando a droga, encaminha isso, faz uma ocorrência disso e abre-se um procedimento administrativo. Então, num primeiro momento, numa primeira análise, a informação que eu tenho do Executivo que caberá a ele fazer essa regulamentação é que a Guarda Civil Municipal será o principal vetor de fiscalização da nossa cidade em relação a essa legislação. A lei ela prevê uma multa de 2 UFPI, que é a Unidade Fiscal de Políticas Públicas de Ipatinga. Aí é o seguinte, é um questionamento também da população, dos munícipes, a quem vai ser aplicado essa multa? Por exemplo,
é um questionamento nos comentários, inclusive no Instagram do Portal da Cidade. Os usuários ali que frequentam aquela região da Avenida Manaim, obviamente eles não têm recurso para custear uma multa. Quando que essa punição vai ser aplicada? Que tipo de usuário essa punição vai ser aplicada? Como vai saber filtrar quem tem condição de pagar, quem deve pagar ou não? Isso é uma pergunta muito importante para as pessoas conseguirem diferenciar. Uma coisa é o que a lei está punindo aí, que é em relação ao usuário, o que as pessoas, né, o que falam hoje, uso recreativo da droga. Os dependentes químicos em situação de rua, por exemplo, ali na Manaim, é uma abordagem completamente diferente. Tanto que o artigo 3º, salvo engano, da lei, ela exclui os usuários, os dependentes químicos em situação de rua. Eles não vão ser sancionados por essa lei, porque é uma abordagem diferente. Eles já estão de forma socioeconômica em situação de vulnerabilidade, já estão na rua, então o objetivo da lei não é punir eles vão ter um tratamento diferente, que é a segunda abordagem que eu tenho, que é a minha luta para que a gente comece a adotar a política de internação involuntária como uma política de redução de danos para essas pessoas. Mas essa lei específica, ela atinge ou ela vai para essas pessoas que a gente fala que faz o uso recreativo da droga, que é o cara que fuma uma maconha e que anda na rua e que usa algum tipo de droga que é proibida em espaços públicos no contexto geral. Então, o pessoal da Manaim, os dependentes químicos em situação de rua, eles não são atingidos. Agora, vamos supor que uma pessoa vá a Manaim para comprar uma pedra e ele não é dependente químico em situação de rua e foi pego lá. Ele tem residência, tem trabalho, ele sim vai ser autuado. O município de Ipatinga tem um cadastro das pessoas que estão em situação de rua e são dependentes químicos também. Então, essas pessoas, quando ela vai ser checada, pode ser, por exemplo, que a Guarda Civil aborde, mas quando ela for confrontada com esse cadastro, essas pessoas não vão ser multadas, porque o artigo 3º da lei as exclui. Por quê? A Política Nacional de Combate ao Uso de Drogas, ela estabelece que as pessoas que estão em situação de rua e são dependentes químicos, elas vão ter um tratamento diferenciado, porque o Ministério da Saúde entende que essas pessoas estão numa situação de doença mesmo, que precisa de um tratamento de saúde. Então, são coisas distintas. Perdão? Só fazer uma correção aqui. O FPI, Unidade Fiscais do Município de Patinho. Falei, equivoquei aqui. Verdade, eu esqueci de falar sobre isso. O município de Ipatinga, ele adota, quando vai se criar alguma multa, algum valor, essa unidade padrão de valor. Porque se, por exemplo, eu coloco um salário, o salário ele é atualizado, aí a lei teria que ficar em constante atualização. Então, quando a gente fala de uma multa de 2 UFPIs, aproximadamente a 302 reais. E aí tem 2 pontos. Quem for pego utilizando drogas perto de crianças, adolescentes, jovens, idosos, ele tem um agravante de 50%. E, eventualmente, sendo pego dentro de uma reincidência, dentro dos 12 meses, essa multa ela também é agravada, então passa de 2 para 4 UFPIs. Você citou o pessoal ali da Manaim. Há um tempo atrás eu cheguei a conversar com o prefeito sobre isso, sobre essa questão, perguntando mesmo se o município poderia fazer alguma coisa para ajudar, para tirar aquelas pessoas dali. E ele falou que já tem um trabalho da Patrulha Social, que faz, tem o apoio da Guarda Civil, e que muitas pessoas que estão ali nem são residentes de Ipatinga. Então, assim, aí você tem uma outra proposta aí, a questão da internação involuntária. Como também trabalhar essa questão dessas pessoas que não são oriundas do município de Ipatinga, não sei lá, devolver elas para a cidade delas, proporcionar aquelas passagem para que elas voltem. Há pouco tempo eu vi um vídeo no Instagram de uma prefeita de uma cidade, eu não lembro de qual que era. Deve ser Balneário Camboriú. Isso, Balneário Camboriú. Ela sugerindo as pessoas, perguntando se ela queria, que ele ia bancar, ia devolver ela para a cidade dela. Até para tirar aquelas pessoas dali que acabam prejudicando toda ali uma comunidade. Essa proposta sua pretende abordar isso além dessa internação? Então, eu tenho um requerimento aprovado pelo plenário da Câmara, que a gente vai fazer uma audiência pública, eu já convido vocês a participarem,
para a gente debater a situação da internação involuntária dos dependentes químicos em situação de rua. Os dependentes químicos em situação de rua, no município de Ipatinga e no contexto nacional, é uma pauta muito delicada que envolve várias interpretações e várias formas de achar ou entender a melhor política de abordagem. Dentro do município de Ipatinga, nós temos uma instrução do Conselho de Assistência Social que fala sobre isso. E aí já é um ponto que eu tenho dialogado com o executivo, já falei isso com o prefeito também. O prefeito se comprometeu a trazer para a gente poder discutir sobre isso, porque é o seguinte, eu sou favorável da seguinte forma: se tem um indivíduo em situação de rua aqui e ele mora, a família dele é lá do Amazonas, ele tem que ser destinado, ele tem que ser colocado de volta no destino de origem. A nossa legislação hoje fala que é até 150, salvo engano, quilômetros. Ou seja, uma pessoa que é de Belo Horizonte está aqui, a gente não pode mandar de volta para Belo Horizonte, porque a lei estabelece um limite de distância em quilômetros. Não faz muito sentido. E desovar ele em outro lugar não resolve o problema dele. Não, mas num primeiro momento, você tem duas opções. Bom, se fosse para eu tomar uma decisão, por exemplo, no caso do prefeito que eu tenho conversado com ele, você pode dar duas opções à pessoa. Uma, você quer ficar na cidade? Beleza, então vou te internar, você vai ser tratado. Na rua, em condição subhumana, sem tomar um banho, tendo acesso à droga, passando qualquer tipo de coisa, você não vai ficar mais. Isso é dignidade da pessoa humana. Eu vou te tirar da rua e vou te dar um tratamento. Agora, se você não quer o tratamento, na rua você também não pode ficar. Eu vou te colocar num ônibus e vou entrar em contato com a sua família e te levar até a sua família para a sua família ser responsável pelo que você está passando. É essa abordagem que eu tenho lutado para ser feita. A gente fala muito sobre políticas de redução de danos, e aí existe uma corrente dentro dessa política que é contrário a essas internações. Fala muito da política antimanicomial. Não pode ser confundido as coisas, porque aquela pessoa que está em situação de rua, que é um dependente químico, ele não tem condição de decidir por si, porque quando você vai conversar, e a gente tem feito esse trabalho, o Gustavo que está aqui, que é meu assessor, a gente tem ido para a rua entrevistar as pessoas, a gente vai divulgar tudo isso, as pessoas falam, cara, eu queria muito conseguir um tratamento, queria muito conseguir uma ajuda, mas eu não tenho força. Aí quando a gente fala de política de internação involuntária, as pessoas acham que é chegar lá, bater no cara, algemar o cara, tratar o cara igual um animal. Não, mas é um convencimento de você falar com ele assim, olha, você não tem opção, eu vou te tratar, ou você vai buscar outro meio. Você tem a escolha, você quer ir para casa, você quer ir para sua família? Não, não quero. Então na rua você não vai ficar mais. Sabe por quê? Isso é humano, é desumano. Todos os dias, eu passo ali na Manaim todos os dias que eu vejo aquelas pessoas naquela situação, cara, eles parecem animais, sabe? A qualquer hora do dia que você passar lá, eles estão usando droga. E aí se aumenta o risco de vulnerabilidade, o risco de violência. Por exemplo, você é casado. Imagina se sua esposa te liga falando assim, eu tô fazendo uma caminhada aqui 9h30 da noite passando na Manaim. Ninguém tem paz com isso, porque de fato é uma situação delicada. Não pelas pessoas, mas pela condição que elas estão. Em determinado momento elas tomam uma atitude que nem elas sabem o que está acontecendo. Então, abordar isso, e é delicado. Eu, como um agente político, querendo ou não, eu já ouvi perguntas assim, poxa, mas você não acha que isso traz desgaste mais para você? Porque eu estou nessa função e acredito que eu não estou ali para defender só o que é bom, é para mostrar de fato o que é preciso ser feito. O que o município tem feito é importante no sentido de atrapalhar um pouco o crime organizado. Mas isso em si não resolve, porque as pessoas continuam na rua e continuam tendo acesso às drogas. Então, são várias ações para de fato inibir. A cidade de Ipatinga não pode ser acolhedora para os dependentes químicos em situação de rua. Não acolhedora no sentido humano, de tratá-los, mas no sentido de ser fácil o acesso à droga, ser tranquilo, eles ocuparem, por exemplo, a Praça Caratinga. Essa praça, inclusive, eu fui criado lá e brincava lá antes dessa ocupação. Então, assim, a gente precisa enxergar a realidade. E quando eu falo isso, gera muita polêmica, gera. Mas quando você vê os comentários das famílias, dos pais, de quem de fato está vendo isso na cidade, eles concordam que precisa de políticas públicas nesse sentido. E o custeio dessa questão de internação involuntária? Isso iria entrar no orçamento do município? Como que funcionaria esse custeio? Porque
É muita gente dependente química em situação de rua e que isso vai gerar um custo para o município. Então, esse foi o grande ponto, porque eu propus o projeto de lei que estabelecia o programa de internação involuntária na cidade. O principal ponto foi o seguinte: eu não vou criar nenhum tipo de lei que vira um abstrato e nunca vai ser executado. Eu quero legislações que de fato tenham aplicação no município. Quando eu propus a lei, é porque de fato eu acredito que pode ser executado e tem legalidade e constitucionalidade para isso. Tanto que existe a 13.840 que trata sobre isso. Eu tive uma reunião com o Executivo, com a Secretaria de Saúde, a Procuradoria participou, a Secretaria de Governo e o próprio prefeito. Eu retirei esse projeto de tramitação na Câmara para que a gente construa com o Executivo um projeto que seja viável. Em que sentido? Que ele de fato seja execuível na cidade. E o principal ponto é, da onde sairá esse orçamento? Da onde sairá esse financiamento desse programa? E é isso que nós estamos montando agora. Um comitê como é que se diz? De várias pastas, que a gente vai trazer várias pessoas para debater isso e a gente entender como que a gente pode alocar isso dentro do orçamento. E de fato, o custeio disso tem que sair do orçamento do município. Não pode ser, pelo menos de primeiro momento, transferência da União, a não ser que seja emendas. As emendas dos vereadores podem ser destinadas para isso, mas num primeiro momento, assim, se existir um orçamento, tem que ser de um programa do próprio governo municipal. Vereador, obrigado então aí pelo seu tempo, pelas explicações, né? A gente com certeza vai levar essa informação para o nosso público e vai ficar bem claro mesmo a respeito dessa lei que foi sancionada pelo prefeito Gustavo Nunes, né, que prevê a questão da multa a usuários de drogas ilícitas em locais públicos. E também falamos um pouco aí sobre essa proposta de internação involuntária, né, que está sendo trabalhado lá no seu governo, né, no seu mandato, dentro da Câmara Municipal de Ipatinga. E as portas abertas do Portal da Cidade para voltar e a gente voltar a falar quando tiver novos capítulos em relação a esse projeto. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade para a gente poder explicar a toda a cidade de Ipatinga quais são as propostas, como elas estão sendo executadas e principalmente para esclarecer, porque eu vi que teve algumas dúvidas em relação aos dependentes químicos em situação de rua, a como a lei vai ser aplicada. O objetivo é que as nossas legislações elas sejam execuíveis e que a população principalmente entenda como que ela vai ser aplicada. Então, obrigado pela oportunidade, Deus abençoe todo mundo aí, tamo junto. Muito obrigado você também que acompanhou até aqui, siga as nossas redes sociais, Portal da Cidade Ipatinga no Instagram e também acesse ipatinga.portaldacidade.com para saber mais detalhes sobre esse assunto e outros da região do Vale do Aço. Um abraço e até a próxima.